dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Domingo, 5 de setembro, e nós ainda estamos na lição número 14. Uma lição que merece esta demora que estamos tendo nela, por um conteúdo mais prático, né? Do livro de Colossenses, ok? Então, sem mais delongas, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o nosso tempo aqui nesta manhã. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela noite de descanso que Tu nos deste, ó Deus. Tuas misericórdias se renovando sobre nossas vidas. Começamos, ó Pai, este dia do Senhor, esse primeiro dia da semana, ouvindo a Tua palavra e pedimos que a edificação dela venha fortalecer nossas vidas na nossa caminhada contigo. Muito obrigado, Deus, por essas lições preciosas que em todos esses meses temos aprendido da carta de Paulo aos Colossenses. Dado o Teu Espírito iluminando a nossa mente e nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Novamente, irmãos, eu quero convidá-los a nós lermos o texto de Colossenses 3:18 a 4:1, reavivando a nossa memória nesse texto que temos tratado à luz da supremacia de Cristo, à luz da obra do Evangelho, como na nova vida que esta obra do Evangelho nos outorgou, deve ser vivida nos nossos relacionamentos chamados interpessoais, né? E aí nós já vimos de maridos para esposas, de esposas para maridos, já vimos a parte dos filhos, e hoje nós vamos seguir adiante e ver a parte dos pais, chegando ao versículo 21. Então vamos lá, irmãos, pode passar aí, por favor. Versículo 18, quero convidar-nos a lermos juntos, diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Próximo slide. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos, é claro, iniciar como sempre, dando uma relembrada na nossa introdução, ok? Deixa eu colocar aqui na ordem que meu slide saiu. Ok, introdução está aqui, para depois tomarmos o estudo da onde nós paramos. Ok? Pode ir lá? A introdução está aí, né? Isso, ok. Pensei que eu tinha já pulado. Então, só para relembrar, irmão, nós já passamos... sim, o agir e tal, né? Eu estou... Bananei aqui os meus slides, isso que dá. Aí eu me embanando também. Mas já vou me redimir aqui, irmãos. É que para salvar a árvore, eu não vou imprimir o mesmo slide que eu estou usando toda semana, né? Na mesma lição. Mas eu acabei deixando na ordem que a gente parou na semana passada. Pois bem. Na edição a gente tira. Estou brincando, deixa rolar. Acontece. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, irmãos. Saber, sentir e agir. Isso é só para relembrarmos, ok? Isso tudo a gente já explicou lá na primeira aula da lição 14. Saber que nossos relacionamentos no lar e no trabalho devem refletir a nova vida que temos, reafirmando a supremacia de Cristo em nossas vidas. Sentir desejo de dispensar aos nossos familiares e contatos no trabalho o mesmo tratamento que esperamos receber, espelhados no relacionamento de amor que temos em Cristo. Agir tratando com amor e respeito nossos pais, filhos, patrões
e empregados para a honra do nome de Cristo e testemunho do que Ele fez conosco. Então, irmãos, antes da introdução, o que temos basicamente é aquilo que a gente sabe, que obras não têm absolutamente nenhuma influência na nossa salvação. Não obstante, isso não significa que nós podemos, eu estou salvo, então eu vou viver de qualquer maneira. Na verdade, as nossas obras, o nosso comportamento, a nossa forma de agir refletem a verdadeira salvação. Então, de vez em quando você deve ter percebido ou notado o comportamento de alguém que você diz, rapaz, será que fulano é crente mesmo? Porque o camarada distrata os outros. Por exemplo, no ambiente de trabalho, talvez você conviva com alguns cristãos que, ou se dizem cristãos, né, que o comportamento atesta diferente. E você fica meio com a pulguinha atrás da orelha. Ninguém tem maquininha para medir salvação de ninguém, mas o próprio Senhor Jesus diz que pelos frutos, nós conhecemos aquilo que é verdadeiro ou não. É óbvio que nós não estamos falando de perfeição. Caso contrário, todos nós estaríamos reprovados. Nós estamos falando, irmãos, de estilo de vida, certo? De maneira mais constante de se comportar que atesta ou não a presença dessa nova vida na pessoa, ok? Então agora sim, irmãos, a nossa introdução também só para nós relembrarmos antes de começarmos o ponto 3. Você que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora faz parte da família de Deus. João 1,12. Quando nascemos nessa família espiritual, temos privilégios e responsabilidades. E aí a chave, irmãos, desculpe, é a chave do nosso estudo, tá? Esse binômio aqui. A certeza da vida eterna, João 3,16, a alegria da salvação, Salmo 51,12, a paz interior, João 14,27, a convicção da presença de Deus em todas as circunstâncias se tornam comuns para nós, Salmo 23,4. Então essa parte é a parte dos privilégios, é a parte que a gente gosta. Quem não gosta da certeza da vida eterna, da alegria da salvação, a paz interior, etc. Aí todo mundo quer, né? O bônus, eu dou boas-vindas. O problema é o ônus. Próximo slide vai dizer, por outro lado, os compromissos assumidos. Assumido quando, pastor? Assinei algum contrato? Sim. No dia que você disse, eu entrego a minha vida a Cristo. Os compromissos assumidos são irrevogáveis, não tem como cancelar, e intransferíveis. Eu não posso achar que isso é responsabilidade de quem tem chamado. Não, é para todos. Testemunhar a nova fé. Todos. Através de um comportamento transparente em que o nome de Cristo seja glorificado para todos. E é um desafio constante. Nossa relação com Jesus Cristo deve manifestar-se no lar, na escola, no trabalho. Na passagem bíblica acima citada, o pastor Paulo dá instruções específicas a vários grupos. Todos nós estamos incluídos em pelo menos um deles. Aqui Paulo continua falando do que vinha tratando, o culto público na igreja de Colossos, onde todos os relacionamentos deveriam manter o testemunho. Assim, como corpo, a igreja estaria preparada para lutar contra as ameaças dos falsos mestres. Eu estava lembrando ontem, irmãos. Quando foi isso exatamente? Sim, foi quinta-feira em um discipulado / evangelismo que eu estou fazendo. O discipulado não deixa de ser parte do evangelismo também, né? Fazer discípulos. Mas eu comentava com uma pessoa, um rapaz, que na época dos puritanos, esse testemunho pessoal era tão levado a sério e os pastores tinham tamanha autoridade nas cidades, porque às vezes em uma só cidade, 80% da cidade pertencia à igreja. Então você tem uma cidade de 1.000 pessoas, 800 eram daquela igreja, era uma igreja só, era um pastor só. Então muitas vezes o fulano estava tratando de maneira injusta o seu funcionário e ambos eram da igreja. E Coríntios fala que nós não devemos levar aos ímpios, a autoridades civis, a causa contra o irmão. Sabia disso? Já leu esse texto? Eu creio que sim, né? Na sua leitura anual. Então o que acontecia? Aquele irmão prejudicado levava o problema para o seu pastor. Aí o pastor chamava aquele comerciante, aquele empresário, né? Lá no seu gabinete, tudo bem, meu irmão, como é que está? Como é que está a esposa? Lembra que eu falo para ele que eu gostei muito daquela torta de maçã e tal. Agora, vamos tratar de um probleminha aqui. E muitas vezes, irmãos, o magistrado pedia a intervenção do reverendo, do pastor. Pensou uma coisa dessa? Por quê, irmãos? Porque dentro da visão reformada, e os puritanos estão dentro da reforma também,
a autoridade bíblica é superior à autoridade civil. E como há um preceito pelo qual já devia ter ser determinadas coisas, eles usavam desse instrumento para poder colocar as coisas no seu devido lugar. Assim, hoje vou ter que dar essas paradinhas de vez em quando. Hoje, assim como está escrito ali no último parágrafo, irmãos, o culto não podia ser prejudicado pelo mau testemunho. Porque você está sentado bem aqui, né? Querendo adorar a Deus. E lá está o camarada que age de maneira desonesta, que tem lhe prejudicado no seu trabalho, certo? Ou mesmo um patrão que vê que o funcionário ali que é desonesto também. Eu tenho quase certeza que ele deu um desfalque lá na empresa. Então, o culto era prejudicado pelo comportamento, mau comportamento entre os irmãos. E você pode levar isso também entre marido e esposa. Pode levar isso entre pais e filhos. Então, preservar os relacionamentos é uma coisa muito maior do que apenas tipo ter paz de espírito ou só porque o texto está dizendo. Há consequências impressionantes em um texto tão pequeno. Né? Uma frase, às vezes, apenas para cada grupo desse, mas tem muito aí a nós tirarmos. Bem, agora nós vamos chegar, irmãos, ao versículo 21. E depois de falar com todos esses grupos, agora é a vez de falar com os pais. Viva a vida nova em Cristo no relacionamento com os filhos. Na arte de viver em família, além da clara compreensão dos papéis de marido e mulher e dos deveres dos filhos, é preciso também que os pais tenham uma clara compreensão dos seus deveres. Como autoridade, os pais têm grande responsabilidade. E o texto diz: não irritem seus filhos. Os filhos não devem ser levados à ira e endurecimento pelo comportamento impróprio dos pais. Até mesmo na severidade para com os filhos deve haver moderação. E o texto adiciona, para que eles não desanimem. O amor que os pais devem demonstrar por seus filhos deve animá-los e encorajá-los. E aí, meus irmãos, na modernidade, graças às novas filosofias, à psicologia moderna, à sociologia e tal, nós, até eu acredito, um pouco motivado para tentar corrigir algumas distorções do passado, certo? Nós saímos de um extremo e nós fomos para o outro. Qual o extremo? Eu não cheguei a experimentar isso, mas sim, no passado, havia às vezes uma disciplina em cima dos filhos um tanto quanto exagerada, certo? E às vezes até, por que não dizer, criminosa, aonde o exagero era aplicado, né? E tinha histórias aí, né, de meu pai não, e a gente fala assim meio orgulhoso, né? Porque sofreu mais. Meu pai não me batia com cinto, não, era com a fivela. Isso não tá certo, não. Eu não sei do que tu tá contando vantagem, porque isso aí tá errado. Você bater numa criança com uma peça de metal não é exatamente o que a palavra de Deus diz, quando ela fala que você não deve poupar a vara para a criança. Então, porque havia, sim, esses casos, o progressivismo, ele é especialista de pegar a exceção, dizer que é regra, e querer criar uma regra, né, uma lei para lá, para o outro lado. É o que ele faz, por exemplo, com a homofobia, com o racismo, porque do jeito que o progressivismo fala, né, a gente ainda está aí pendurando negros enforcados, como acontecia nos Estados Unidos, né, de onde vem o termo linchamento, certo? Linchamento, lynching, vem de leech, que era o nome de uma pessoa envolvida nisso, segundo diz a internet, né? Mas foi um verbo criado a partir de alguém que popularizou essa prática lastimável, horrível, onde um escravo fugitivo podia ser linchado sem julgamento, sem absolutamente nada, e muitas vezes sem nem ter culpa. Então, do jeito que as pessoas falam, isso continua acontecendo. Do jeito que as pessoas falam, a gente, quando vai para o retiro, né? Desculpe, irmãos, eu não estou aqui pensando em ninguém, mas uma boa parte da nossa membresia, que é claramente negra, não é parda ou mestiça como eu, a gente está lá no retiro, eles estão almoçando separadamente e a gente almoçando aqui. Nós, loirinhos do olho azul, né? Do jeito que eles falam, parece que a coisa está acontecendo assim. Do jeito que eles falam, parece que todo culto a gente traz aqui um homossexual para poder colocá-lo aqui na frente, apontar o dedo nele e humilhá-lo. Porque, irmãos, quando você lê os relatos, quando você diz assim, as pessoas querendo envergonhar, inclusive as igrejas, eu falo assim, mas essa não é a realidade que eu convivo nas igrejas há 40 anos. Eu venho do estado com maior representação negra no Brasil,
está disputando ali com a Bahia, o Rio de Janeiro e Bahia, né? Porque ambos eram portos da onde os escravos chegaram, e uma boa parte deles ficavam lá por causa da questão das culturas de café, né? Tal, enfim. Irmãos, eu vivi 40 anos no Rio de Janeiro, eu nunca presenciei um caso de racismo dentro da minha igreja. Nunca. Inúmeras igrejas no Rio de Janeiro são pastoreadas por pardos bem escuros ou negros. Mas do jeito que a narrativa é colocada, aí o que acontece? A gente tira o foco do problema e cria uma narrativa de problema para inventar uma lei. Outro dia uma mulher estava defendendo o aborto, eu falei, mas por quê? Porque milhões de mulheres estão morrendo por causa do aborto. Eu falei, de onde tu tirou isso, criatura? Isso simplesmente é mentira, isso não existe. Eu falei, quantas por ano, então? Eu não sei, mas são milhões. Parece Yanomami, né? 1, 2, muitos. Não é assim que conta, irmãos? É a conta meio do preguiçoso, né? Coitado do marido. Quanto que eu trago do supermercado de ovos? Ah, 1, 2 dúzias, muitas. Aí o cara chega com o caminhão, né? Pô, sabe quanto? Enfim. Mas, irmãos, isso cola. Por quê? Porque você passa a imagem de defensor dos fracos e oprimidos. Como dizia quando era criança, fracos e comprimidos. Você posa de bem, né? Você é do bem, porque você está defendendo essas pessoas. Então, o meu ponto aqui, vamos voltar para a criação de filhos, é que sim, houve excesso. Talvez você tenha sido alvo de excesso. E talvez porque você tenha sido alvo de excesso ou presenciou, você gostou da narrativa e foi lá para o outro lado. E a gente vai falar disso aqui no texto daqui a pouquinho, mas... E aí começou o negócio de, eu não relo a mão do meu filho, eu converso. Então me conta daqui a um tempinho como é que isso vai acontecer. Irmãos, eu me lembro de uma vez chegar tarde em casa, lembra, é uma época que a gente nem pensava que podia existir celular, só no filme, nas séries dos Estados Unidos, aquele celular do carro, né, que tinha, e a gente nem imaginava se um dia ia ser uma coisa que... Tem gente que tem até 3 aí já, não sei pra quê, mas enfim. Mas não tinha, e aí eu cheguei 1 da manhã em casa, no Rio de Janeiro. Isso na década de 90, mas se fosse hoje, né? Se eu fosse hoje, eu estaria morto, né? Não pelos bandidos, mas pelo meu pai. Né? Meu amigo, eu comecei a apanhar na porta, e eu tinha 17 anos de idade, né? Eu comecei a apanhar na porta, eu fui parar na porta do meu quarto. Quando a gente era pequeno, a gente falava assim, rapaz, você vai apanhar tanto que vai perder o rumo de casa. Eu já estava em casa, não sabia que estava em casa. Porque minha mãe estava preocupadíssima, né? E na minha cabeça, porque eu estava numa casa seguro, né? A casa segura, eu estava seguro. E eu desci, peguei um ônibus bem na frente, parei perto de casa. Eu morava dentro de um condomínio, não um condomínio fechado, mas um condomínio de apartamentos, um lugar mais seguro também. Na minha cabeça estava tudo bem, né? Mas não estava. Claro que não estava, né? E eu fico pensando, irmãos, minha avózinha falava o seguinte, quando alguém falava sobre essa nova filosofia, essa nova psicologia, essa nova criação de filhos, ela falava assim, ela criou 10, né? Minha avó falava assim, bati em tudinho e saiu tudo a gente. Ela quis dizer, saiu tudo ser humano. Não tem nenhum bicho. Tudo trabalhador, mãe de família, pai de família. Tem lá seus problemas, são pecadores, né? Ou alguns tiveram, que vários já faleceram. Mas onde a gente chega no equilíbrio? O texto está falando, meus irmãos, sobre um comportamento fora do padrão bíblico. Paulo, obviamente, volta do ano 50, não está nem aí. E nem tinha como adivinhar algum tipo de filosofia moderna, certo? Mas com certeza havia distorções na sua época. Então, quando tinha estado de fato com os colossenses, ou quando pôde instruir Epafrodito e outros para que ensinasse a igreja, o objetivo é que corrigisse os problemas da sua época. E na sua época também, com certeza, havia distorções, porque boa parte deles, sendo inclusive gentios, não conheciam a referência bíblica. Então, o que a Bíblia fala que eu devo fazer para não irritar os meus filhos? Número 1, eu não posso dar a eles uma disciplina errada. Em disciplina errada, eu estou me referindo a eu não posso dar a eles um comportamento ou passar a eles um princípio de comportamento que esteja fora da palavra de Deus. Eu não estou falando de disciplina, eu estou falando de rotina, de disciplina, de vida.
Se eu passo para eles uma rotina, um princípio de como ele vai viver, que está fora da palavra de Deus, eu estou proporcionando que aquela criança seja uma criança irascível. Porque ela está sendo ensinada a um padrão que não transforma a vida. Então, por mais que o seu filho e os meus também fazem isso, quando você fala pela milionésima vez o que ele tem que fazer ou não tem que fazer, aquela irritabilidade, apesar da palavra ser parecida, irmãos, que ele demonstra, não é o que está nesse texto. Então, veja bem, não é não irrite seus filhos pedindo pela 9ª vez que ele lave a louça. Não é não irrite seus filhos pedindo pela 1000ª vez, certo? Que ele recolha a toalha molhada, ou limpe esses ouvidos, ou sei lá o que é que você tem que ficar repetindo com seus filhos. Irmão, se o seu filho é aquele que você fala só uma vez e ele obedece, você está dispensado dessa escola bíblica dominical. Alguém quer ir embora? Alguém? Não? Ninguém vai levantar a mão? Ok, então estamos todos no mesmo barco. E aviso aos novinhos e as novinhas e os solteiros. Filho és, pai serás. Fecha aspas, Xavier, meu pai. Como tu paga a língua quando nasce criança, né? Deus do céu. Você pensa que nunca... Às vezes quando eu falo umas coisas, eu digo, meu Deus, como é que os espíritas falam, irmãos? Corporou? Hã? Encarnei seu Xavier. Encarnei Dona Eunice. Igualzinho. Das mesmas coisas que eu detestava falar. Mas infelizmente hoje eu reconheço que eram necessárias. Na verdade, irmãos, eu reconheci, muito dos meus pais faziam, quando eu desliguei a primeira lâmpada da nossa casa. Quando eu saí da cozinha, só tínhamos nós dois. Então, obviamente que naquele caso, quem tinha deixado ligado era a Leila. Quando eu cheguei lá, luz da cozinha, amor, só tinha você e eu. O flop que não era, né? Mas eu também deixava a luz acesa também. Mas naquele caso era ele, era ela. Então quando eu fui lá e apaguei a luz, eu pude ouvir aquela... Parecia que... Sabe o Star Wars? Que o Jedi que morreu incorpora aqui atrás, parece aqui atrás a visagem. Eu pude ver o meu pai assim. Muito bem, Padawan. Porque agora, parceiro, era daqui, né? Do bolso. Coisas que hoje os nossos filhos não conseguem compreender. Mas se você, meu irmão, não, deixa. Com o tempo ele aprende. Nós criamos, irmãos, desculpe se eu estou usando a palavra, aos especialistas, estou usando a palavra fora do contexto, nós criamos um certo tipo de sociopata. Porque ele vive pelas suas próprias regras, sua própria cabeça, aquilo que ele deve fazer e não por regras simples de convivência social. Porque você acaba criando pessoas, irmãos, que são insuportáveis, porque elas fazem o que elas querem fazer. E detalhe, um dia ela vai dividir provavelmente a vida dela com outra pessoa, e aí você vai ter sérios problemas. Eu acho que tem alguns pais que quando entregam seus filhos para o casamento, ou filhas, diz assim, agora o problema é teu. Agora você vai ver, filha, o que você vai acontecer com esse menino aí, ou filho, o que vai acontecer com essa menina aí. Mas, em grande parte, o problema aconteceu na criação. Você não deu essa disciplina, esses princípios, às vezes tão básicos da vida, que você simplesmente não sai colocando louça na pia, esperando que magicamente a fada da louça apareça e lave a louça que você não quis lavar. Aí quando o vilão da história chega e diz, ei fulano, vai lavar aquela louça. Mas aqui por que tu não manda? Quem já perguntou por que você não manda o irmão aqui? Só eu? Jogou em cima da Manuela, né, Marcela? E o André aqui, ele vai fazer o quê? Isso me lembra, irmãos, parece coisa de menino, né? Você lembra no finalzinho do Evangelho de João? Jesus fala um monte de coisa para Pedro. Aí Pedro, e esse aqui? Um homem barbado, pai de família, está preocupado com o que vai acontecer com João. Aí Jesus dá mais ou menos, vou parafrasear. Pedro, cuida do teu, que eu cuido do dele, tá? Faz o teu aí, tu já está todo enrolado, já me negou, já até aqui e tal, então tu já queimou o teu crédito todinho, então, tá? Isso é antes do Espírito Santo, né? Então a gente dá até um desconto para Pedro, mas às vezes a gente vê, nos comportamos e nossos filhos comportam assim, irmãos. Então,
Palavra aos pais. É cansativo? Muito. Eu sonho pelo dia. Não, aí vou ter que começar tudo de novo com os netos. Mas tudo bem. Não, você começa porque você não simplesmente deixa neto fazer o que quiser. E... Não, a minha casa não. Mas quando estiver lá, meu amigo, comeu do meu pirão, provou do meu cinturão. Mas, rapaz, se chegar assim, pai, você pode ficar aqui com o Genésio rapidinho aqui para eu poder fazer não sei o que. Eu falei, posso, mas se ele aprontar, o galo canta, o hino nacional vai ser executado. Se porventura um dos meus filhos cair nessa lorota de não, a gente em casa só conversa. Eu falei, não, então leva para outro lugar. Leva para quem conversa com ele, que aqui em casa não tem essa história não. Porque a disciplina, meus irmãos, o ensino do que é certo e errado é o que está faltando nessa geração. Quem trabalha em escola pública aqui? Não sou digno de estar na tua presença, não sou digno. Eu não tenho paciência para assistir alguns vídeos. Eu juro. Eu falei para a Leila, porque teve um camarada lá que estava querendo cantar de galinha. Eu falei, diga para ele o seguinte, meu marido é grande e forte. Para ela, irmãos. Para ela. A gravação não vai pegar, mas os irmãos estão concordando, tá? Falei para ela assim, meu marido é grande e forte, certo? E pode pintar uma figura assim, porque, irmãos, eu vou lhe ser sincero. Tem a história de um valentão do Nordeste, que ele era valentão mesmo, né, matador, tal, jagunço e tal. Aí ele se converte. E aí os inimigos deles o pegam um dia e aí fala assim, agora você é da lei dos crentes, né? Então agora você vai apanhar. Aí ele fala assim, eu posso fazer uma oração antes? Aí ele faz uma oração, Senhor, me dê só 5 minutos de incredulidade, porque é 5 minutos, eu ainda estou em forma, eu vou pegar isso tudinho aqui. Quando ele abriu o olho não tinha um. Se um camarada desse rela na minha esposa, meus irmãos, eu vou ter que pedir muita graça ao Senhor. Mas esse é o Estado dentro da escola pública. E o problema da escola pública, claro, que é, como dizia o educador Darcy Ribeiro, o problema não é crise, é projeto. Não é crise educacional que nós estamos, é um projeto educacional. Essa frase vale para um monte de coisa, mas ele estava correto. Há um projeto para acabar com a educação. Certo? Só não vê quem é cego. Mas o problema começa na casa daquela pessoa. Nossa, minha esposa me contou cada história de uma aluna que ficou com a irmã mais nova, né? E a mãe chegava em casa, ela estava batendo perna na rua, né? O projeto de piriguete atrás de menino e com a irmã mais nova atrás. E aí quando chamada na escola para confrontar ali a questão de nota, claro, né? A mãe só não chamou a filha de santa, não foi? Né? Só não chamou de santa. Não é assim, meus irmãos, que você conserta o comportamento de filho. Xingamentos na frente de uma completa estranha, de uma autoridade da escola. Então, este cenário das nossas escolas públicas, irmãos, é assustador, porque essa é a nossa juventude. É aí, meus irmãos, que o tecido da nossa sociedade está se desfazendo, ele está puído. Então, quando você descobre, o Monge Anderson está aqui hoje não, que por que fulano está isolado aí lá na casa de marginalzinho, irmãos? Pastor, não pode chamar de marginalzinho, não. Desculpe, vagabundinho. Qual é o nome lá? Centro Sócio-Educativo, né? Tão bonito esse nome, né? Para mim deveria ser calabouço de menor. Por que ele está isolado? Porque ele matou e esquartejou o colega lá do pavilhão. Como que um adolescente de 16, 17 anos chega nesse nível, meus irmãos? Foi assistindo filme de terror? Não. Você não precisa ser um especialista na psique, na alma humana, para saber que os blocos básicos lá embaixo não estavam. Tentaram depois consertar botando bloco em cima. Eu nunca vi construir muro da 8ª à 10ª fileira para cima. Precisa ter baldrame, precisa ter coluna, precisa começar de baixo. Não estão lá. Falta a ele como conectar determinadas coisas tão básicas. Em alguns desses casos, quando você diz assim, como de novo os progressistas falam, não, você só precisa demonstrar amor para essas pessoas.
Irmãos, elas não sabem o que é isso daí. E muitas vezes, quando você demonstra isso, elas veem como um sinal de fraqueza e como eu posso me aproveitar dessa pessoa. Pastor, não tem esperança para essas outras pessoas e adultos que você também tem? Chama-se o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que transforma vidas, não educação, não medida socioeducativa. Lá no Rio de Janeiro chamava-se FEBEM. Eu até ia, mas morria de pavor. Uma vez eu esqueci uma correntinha, meus irmãos. Correntinha, era uma coisa... Hoje devia custar uns R$40, uma coisa no máximo, assim, correntinha de prata. Estava do lado do pastor pregando assim. Vários, em vez de olhar para a pregação, olhar para uma mera correntinha. Está ligado na cabeça deles. Como eu posso me aproveitar? O mundo de hoje não gosta quando a gente fala essas coisas. Porque é que a gente doure a pílula. Invente uma realidade alternativa onde esses problemas simplesmente não existem. Pastor, o que isso tem a ver com a criação dos nossos filhos? Tá, eu sei que nossos filhos, graças a Deus, creio, estão muito longe desses quadros tão terríveis, mas começa em você ser leniente, mole na criação. Seu filho chega a 1 da manhã e diz: ah, filho, onde você estava? Sabe aquela conversinha mole? Que acho que até a criança, o adolescente, chega a ficar meio enjoado de ouvir, porque não tem direcionamento. Você sabe que a Bíblia fala disso, irmãos, mas até o ensino popular, o bom ensino popular diz: crianças precisam de limites. Você vai fazer até aqui e a partir daqui não mais. Eu sei que a coisa varia na faixa etária, obviamente, né? Porque, inclusive, meus irmãos, apesar de eu ter dado o exemplo com 17 anos, e eu não vou ficar aqui discutindo a decisão ou não do meu pai, mas um dos nossos filhos apanhou e ainda estava de colo, porque ele resolveu testar se era legal dar uma bolacha na cara da mãe. E, plá! Eu não sei da onde... Bem, eu sei, né? Lá de Adão, essa desgraça desse pensamento. Mas, do jeito que deu, levou aquele olhar fulminante e levou outra. Nunca mais fez igual. Outro dia estava no supermercado, 3, 4 anos, a criança. Estava tentando fazer anjinho de neve no chão. Sabe como é que é, né? Se joga no chão. Aí estava lá, eu quero brócolis. Não era brócolis, não. Queria porque queria que levasse lá o biscoito e o doce. Ele tinha uma lista, ele tinha sua própria lista de compras na cabeça, né? Irmãos, a tentação de chegar assim, ir lá e dar uma palmada naquela mãe, não é no menino não. Meu querido cunhado que falava, né? Ó, eu vou dar uma palmada na sua mãe. Porque, irmãos, levanta, filho. Na volta, aí negociando com a criança. Dá vontade de dar um livro do James Dobson para essa criatura. Um livro de Jaime Kemp para ela poder aprender um pouquinho. E provérbios também, né? Claro. Tudo errado. Porque, irmão, se você está nessa também de aturar birra de menino em lugar público, depois você conversa comigo, depois do EBD, por favor. A nossa igreja é testemunha. Muitos anos atrás, lá no Paleolítico da nossa igreja, estávamos ainda lá no prédio das Benditas das Colunas lá. 2 dos nossos bacuris resolveram me testar para começar o culto. Eu avisei uma, avisei 2. Na terceira falei, irmãos, isso era 18h29. Pense na disciplina que tinha que acontecer rápido, mas ainda se atrasou o culto um pouquinho. Eu falei assim, agora pro banheiro. O mais engraçado, irmãos, que estava todo mundo conversando na igreja toda. Parece que eu tinha mandado da igreja pro banheiro. Mas sabe com quem aprendi isso, irmãos? O avô do nosso preletor, Davi Murky Jr.,
o Davi Cox, fundador do nosso seminário, no começo do seu ministério, né, da fundação do seminário, ele também trabalhava na plantação de uma igreja lá, que hoje é a Igreja Evangélica do Maracanã. Né? Maracanã aqui da Maloca, nem é Maracanã de Janeiro, é Maracanã em pé de Atibaia mesmo. Então, a Igreja Evangélica do Maracanã. Quem assistiu o casamento do Paulão do Grupo Logos? Pois bem, aquela é a Igreja do Maracanã. Isso, e lá, 40, 50 anos atrás, nem sei quanto tempo, até mais, o seu Davi estava lá na frente para pregar, para começar o culto, e a dona Mary Ann, esposa dele, estava regendo o culto. O hino, desculpe, regendo o hino. E aí a mãe do nosso pregador, né, estava implicando com um irmão, alguma coisa assim, fazendo barulho, fazendo não sei o quê, e ela regendo daquele olhar. Você conhece, aquele que sai laser do olho da nossa mãe, né? Mas não funcionou dessa vez. Por quê? Porque eles pensaram, a mamãe está regendo. Acabou a estrofe, ela disse assim, irmão, um minutinho. Irmão fulano, por favor. Passou para outra pessoa, já desceu catando um e catando o outro e foi-se. Disciplina, consistência, justiça. Nossos filhos têm que ser disciplinados por aquilo que de fato eles fazem. Não por capricho nosso. Não porque não concordamos, porque não gostamos de alguma coisa. E muito menos porque estamos chateados com alguma coisa. Eu já tive que uma ou outra vez pedir perdão aos nossos filhos quando a minha disciplina foi injusta. Ponto aqui, meus irmãos, é que o que Paulo está tratando nesse texto é: você sabe como é que a Bíblia ensina a disciplina? Um dos nossos novos convertidos me deu um exemplo, um testemunho sobre o desejo de aprender as coisas da forma certa. Ele acabou de olhar o bendito do Beta HCG, vai ser pai. Mas praticamente no dia seguinte ele falou assim, pastor, só tem um livro, uma lista de livros sobre criação de filhos. Porque sabe, meus irmãos, eu já estive nessa igreja alguns problemas nesta área, em outras também, e eu perguntei à pessoa, irmão, você já leu, por exemplo, Pastoreando o Coração da Criança ou Instruindo o Coração da Criança? Não. Você já leu? Você já leu? Você já leu? Não. Parece que às vezes as pessoas querem o quê? Que eu vá assim, olha, você veio aqui com um problema que você não está sabendo criar seus filhos, deixa eu fazer uma oração forte, certo? Profetizar a vitória, então a partir de agora, seu filho vai ser um anjo. Muitas vezes nós não queremos fazer o trabalho, sabe? Não queremos passar pelo exercício de aprender a fazer as coisas. Agora, por exemplo, nós terminamos o aconselhamento bíblico com pré-matrimonial, desculpe, com 2 dos casais, o casal de setembro e o casal de outubro. O que eu falei para eles? Tem uma lista de outros livros que eu quero agora que vocês, nesse primeiro ano de casamento, passem estudando, aprendendo bons princípios sobre casamento. Esse é o primeiro momento para eles. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que talvez a sua educação de filhos seja mundana, não bíblica. Para emprestar as palavras de Pedro, nós estamos fazendo as coisas segundo a vã maneira que nos legaram os nossos pais. A minha mãezinha, que eu amo de paixão, ela era um tanto quanto hiperbólica. A gente aprontava e ela dizia, se eu for aí, eu vou matar um. Eu, André e Bianca, estamos vivos até hoje. No começo você... Depois você diz, pai, nada. Não matou antes, porque prometeu e, obviamente, não cumpriu. Então, eu estou dando um exemplo, meus irmãos, de outros positivos, em que ela fazia alguma coisa que não tem cabimento. Mas eu sei por que os pais às vezes fazem isso. Porque a irritação está no nível 9.000 já, né? Que nós provocamos como filhos. Mas eu tomei essa atitude, esse comportamento, e falei assim, eu entendo por que ela fazia isso. Mas eu me vigiava o tempo todo para não fazer promessas / ameaças
que eu não estaria disposto ou que não seria nem possível ser cumpridas. Porque isso também faz parte de como você estraga a disciplina daquele filho. Eu estou abordando muitas coisas, meus irmãos, eu sei, mas eu quero aconselhar a vocês que procurem no meu canal quando o pai do nosso preletor, parece que eu gosto um todinho dessa família, né? Mas tenho uma dívida enorme de gratidão. Quando o Davi Murk pai esteve aqui conosco, na EBD, ele tratou um pouco sobre criação de filhos. Foi rápido, o tempo era curto, mas vale a pena. Se vocês já assistiu, não lembra, ou não assistiu, vale a pena conferir isso também. Mas vamos falar mais um pouco, mas vamos dar uma caminhada aqui, irmãos, para o próximo parágrafo. Um dos grandes desafios do relacionamento dos pais com os filhos é a questão da disciplina, a correção e o castigo, principalmente em nossa conjuntura, quando o Congresso Nacional sancionou uma lei proibindo o castigo, a chamada Lei da Palmada. Biblicamente, os pais nunca devem desistir da responsabilidade de corrigir seus filhos. A função dos pais é ajudar seus filhos e filhas a crescer e se desenvolver como pessoas diante de Deus. Lá vou eu falar da família de novo. Davi Cox Jr., o filho do seu Davi Cox, nós éramos do grupão deles, e de vez em quando eu ficava de babá da caçula deles. Qual é o masculino? Babão? Não sei. Porque na verdade eu era um babão, porque a menina era absolutamente linda, parecia uma boneca. Quando eu olhava para aquelas duas petecas azul assim, eu me desmanchava. Hoje é uma moça, né? Mas acho que bobear já deve estar até noiva, vai casar. Eu tenho uma foto com ela que eu tirei tempo depois, porque eu era apaixonado por aquela menina. Tão linda tal, e uma vez eu tirava toda oportunidade para aprender tudo que eu podia com esses homens. Eu chamei a gente chama de Davizinho, né? Aí ela estava lá fazendo uma coisa meio birrinha e tal, aí eu falei, Davi, como é que tu briga com a carinha dessa? Aí ele falou coisas, que eu nunca esqueci. Incrível como algumas coisas ficam gravadas em ferro na sua cabeça, né? Aí ele diz assim, olha, é bonitinho e fofinho a primeira vez, a segunda vez, na terceira você lembra que aquilo é uma manifestação do pecado na vida do seu filho. E aí perde toda a graça. Mas até com aquela carinha, até com aquela carinha. Porque com certeza, meu irmão, seu filho é a coisa mais linda do mundo, mesmo que ele pareça um gárgula. Sabe aquela criança que quando nasce, o pessoal vai conhecer e pensa assim, ai, tem um susto. Mas na sua cabeça, é a coisa mais linda do mundo. Então, mesmo parece um gárgula, manco, vesgo e corcunda. Não, acho que eu praticamente descrevi o corcunda de Notre Dame. Mesmo pareça isso, mas para você ele é lindo e você olha para aquela cara e a concretização dos seus sonhos, não é tudo isso? Né? Concretização dos seus sonhos. Irmãos, eu lembro, toda vez que eu chegava no Hospital da Mulher, que foi onde o Azaf nasceu, o quarto da Leila era depois, né, do quarto, tipo uma mini UTI, mas não era assim porque tinha uma incubadora. Eu tinha que ir lá lamber a UTI, a incubadora. Tinha que ir lá, tirar mais uma foto. Tinha que ir lá. Eu sei o que é isso. E quando nasceram os outros também. Filho, irmãos, sinceramente, se fosse fisicamente possível, eu teria mais 2, 3, eu não tenho problema com isso, com todo o trabalho, porque a Bíblia está certa. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Contudo, entretanto, todavia, ele é um girino de pecador, não tem para onde correr, não. E quanto mais cedo você se conscientizar disso, mais desilusão você vai poupar a si e a ele. Uma das coisas mais tristes, irmãos, mais confrontativas na vida de um pai é você verificar os seus pecados se repetindo na vida dos seus filhos. E os meus filhos precisam saber disso, que os pecados deles, boa parte, não são inéditos. Eu já vi isso aí. E você tenta até ajudá-los, dizer assim, olha, isso está acontecendo, você vai se dar mal, resolve desse jeito, porque foi o que aconteceu comigo. Eu levei, tantos anos para resolver. Toma aqui a receita para você pegar um atalho. Porque as gerações novas estão aprendendo o quê? Que o sábio
é aquele menino de 13 anos que ele conhece na escola. Esse é que tem as paradas. Esse que tem a sabedoria para poder orientar. E quando nós começamos a compreender, meus irmãos, quão pecadores nós somos, boa parte da batalha já está ganha. Comentava com a minha esposa hoje que o livro do David Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim, é para casamento, claro, né? Eu falei assim, se o David Harvey quisesse ficar rico, ele podia fazer uma série de livros. Ele ia ter que adaptar o conteúdo, é claro, mas a essência seria a mesma. Quando pecadores se tornam pais. Quando pecadores têm pais. Quando pecadores têm empregados. Quando pecadores são... Entendeu? Porque, irmãos, ele vai tratar, na verdade, como o evangelho tem que ser aplicado aos nossos relacionamentos. Não? É um livro que tem muitas coisas que não estão lá, que são importantes, por isso que eu orientei outras literaturas também, mas para mim é o que mais fala da base do nosso relacionamento. Você está lidando com um pecador. O que serve também para os filhos. Seus pais são pecadores tentando acertar, motivados pelo amor, na sua criação. Porque, por incrível que pareça, nós precisamos lembrar os nossos filhos várias vezes que ali não tem nenhum inimigo ou alguém que está querendo o mal dele. Muito, muito pelo contrário. Porque na cabeça do filho, e já passou na minha, e já passou na sua também, adulto, os nossos pais estão ali só porque eu gosto disso, ele não quer que eu faça. Quem já pensou isso? Ele está aí para acabar com a minha. Ou ele não entende quanto isso é importante. E assim vai, assim vai, assim vai. Então, o ponto, meus irmãos, é que essa disciplina, essa correção, a base bíblica dela é que ela vai tratar com o pecado em diversos níveis, desde pequeno. Então, nós temos aqui uma enxurrada, irmãos, de crianças de pequena idade, né, de início da infância, na primeira infância. É exatamente a hora aonde o torno tem que apertar mais. É exatamente a hora onde você, e aqui já vai o conselho para aqueles que ainda serão pais, onde você não deve, de maneira nenhuma, negociar a disciplina. Esqueça o livro do New York Times na parada de sucesso. Vá para a palavra de Deus ou livros de gente que leva a palavra de Deus séria e veja como ela orienta. Eu presenciei, irmãos, não porque fizeram publicamente, mas eu presenciei uma certa vez a disciplina que a esposa do Davizinho estava fazendo, a Cindy, com o... Eu não lembro se era com o Stephen ou com o Michael. Porque eles estavam escondidos assim, mas eu estava passando para o banheiro e presenciei uma parte. Em 15 segundos eu aprendi coisas que eu fiquei impressionado como eles não negociavam, enquanto a criança não compreendia que estava fazendo era pecado. A disciplina, a conversa, a repreensão continuava. Pule 30 anos no futuro, praticamente. Uma coisa nós podemos testemunhar das criações que nós acompanhamos. O que nós vimos, meus irmãos, são adultos bem ajustados, responsáveis, que estão repetindo os mesmos princípios, mas principalmente servos do Senhor. Claro que tiveram problema no meio do caminho. Claro que tiveram decepções. Uma das filhas dos nossos professores chegou para ele e a mãe, pediu uma audiência e foi comunicar que achava os jovens da igreja boçais demais. Da igreja dela, particularmente. Fúteis demais. Rasos demais. Ela é uma menina fora de série, extremamente inteligente. Puxou para o pai. Mas não acabou. Por quem que ela estava atraída? Pelos colegas de faculdade, que eram mais cabeça, eram mais pensantes. Só tinha um probleminha. Nenhum deles era cristão. E ela ouviu do seu pai, meus irmãos, uma coisa muito séria para quem leva a Bíblia a sério, não brinca com o princípio bíblico. Debaixo de lágrimas, de choro,
O pai ou mãe daquela jovem fala assim: minha filha, se você continuar neste caminho, nós não iremos com você. Você jamais terá a nossa bênção para esse relacionamento. E nós não iremos no seu casamento. Está escandalizado já, irmão? Sabe por que você está escandalizado? Porque para você o princípio bíblico é válido, até que eu tenha que pagar alguma coisa por ele. E pela graça de Deus, irmãos, eu repito cada uma das palavras desses pais. Ah, pastor, isso foi muito duro. Eu não vou falar o nome das pessoas, irmãos, mas se eu queria gravar uma entrevista com essa moça hoje e perguntar assim: o que você acha hoje daquilo que seus pais falaram? Duvido que ela discorda. Porque ela se submeteu, ela obedeceu aos pais e à palavra, porque são princípios reais para a nossa vida. Eu quero tomar esse fato, irmãos, como uma experiência, dizendo assim: cada vez que você negocia um princípio da palavra com seus filhos, você está deixando de amá-los. Você está cumprindo Provérbios quando diz que o pai que segura, que retém a vara, ele odeia o seu filho. É ou não é o texto que o texto diz? Ele odeia o seu filho. Meus irmãos, a mente moderna explode com a cabeça dessa, com um versículo desse. Como é que é? Aquele que desce a lenha ama e o que não desce odeia. Não, isso aqui é coisa antiga, isso já passou. Inclusive, o mais triste, irmãos, eu já ouvi crente falar isso. Que os princípios que você encontra em Provérbios sobre criação de filhos é coisa do passado, isso não serve mais. Nossa geração tem outra cabeça. Eu falei, mais mundana e mais forjada pelo inferno do que eu jamais vi. Eu sou de uma época, meus irmãos, sinceramente, eu fui para uma colônia de férias na Marinha. E aí eu voltei descobrindo que era maneiro falar palavrão. Aí voltei para minha rua, né? A ladeira onde eu fui criado. Jogava bola na ladeira. E aí ei, seu pá e tal. Nenhum dos meus colegas era crente. Chegou um ponto que ele falou assim: ei, o que aconteceu contigo, cara? Um falou: meu ouvido não é pinico, outro falou: rapaz, tem que lavar essa boca com sabão. Da minha idade. Essa é a geração com quem eu cresci. Quando eu estava crescendo, meus irmãos, eu jamais vi uma colega falando palavrão, porque menina não falava palavrão. Ai, que ponto de vista machista, temos o direito de falar palavrão. Pois é, a mocinha, quando eu era novo, não falava palavrão. Talvez falavam entre si, mas perto dos rapazes, não. Pelo menos onde eu fui criado, no Rio de Janeiro, lá, Babilônia do Brasil, como muitos acham, essa era a criação na década de 80 e 90. Pula 30 anos do futuro. Fui buscar 2 filhas aqui de um antigo membro da nossa igreja. Ele já foi embora. Na porta da NH6 é o Analibória? Não. Monteiro Lobato. Na porta do Monteiro Lobato. Aí daqui a pouco sai 3, 4 amiguinhas. Meu amigo, marinheiro fala menos palavrão. Porque diz o ditado que Maria tem boca suja, né? Eu, assustado. E continuava, e eu esperando na porta sair as meninas, né, eu fiquei dar carona pro irmão que estava viajando. Irmão Wilson, lembra disso? Irmão mais antigo? Ele já foi embora para outro estado, né? Espírito Santo. Aí fui buscar as filhas dele, porque ele estava em viagem de trabalho, para ajudar. Chegou um ponto que eu não aguentei mesmo, mas filhas, olha só um minutinho. Na minha época, quando tinha um adulto, criança não ficava falando palavrão não, tá? Então, por favor, se querem falar, pode voltar para dentro da escola e saiam de perto de mim. Dê-lhe uma bronca. Como nós chegamos até esse ponto, meus irmãos? A culpa não é da escola. A culpa são dos lares. Pais extremamente ausentes da casa e da vida dos filhos. E tudo aquilo, meus irmãos, que nós temos como disciplina, se transforma em uma coisa chata, que se eu colocar na vida dos meus filhos eu sou opressor. Eu não quero parecer com essas gerações antigas, eu sou mais descolado, mais novo, e nós, na verdade, como eu digo, estamos
odiando biblicamente os nossos filhos. Na Bíblia encontramos todo o ensino de que precisamos para a convivência familiar saudável. Os filhos têm o dever de honrar e obedecer a seus pais, recebendo a maravilhosa promessa de Deus, enquanto os pais têm o dever de educá-los nos seus santos caminhos. Então, meus irmãos, eu comentava com a minha esposa ontem, eu tenho me apaixonado por duas palavras que para mim sintetizam muito a minha visão de ministério e a visão que eu tenho tentado passar para essa igreja. Inclusive fica um ótimo slogan, né? Uma igreja missional e geracional. O que é ser missional e geracional? Missional é o que você está fazendo sábado à tarde, por exemplo, né? Batendo de porta em porta lá na nossa congregação, fazendo entrevista para abrir portas para estudo bíblico. É uma igreja missional. Missional é o que nós estamos fazendo na nossa campanha agora, certo? Que se encerra daqui a 2 domingos. 3 domingos. Que dia é hoje? 7, 12, 19, 3 domingos. Isso é missional. Missional é o seu pastor buzinando no seu ouvido direto que você precisa ter alvos evangelísticos, certo? É aonde você está, Jerusalém, Samaria, Judéia e Samaria até os confins da terra, você ser testemunha. Geracional, irmãos, é nós não perdermos os nossos filhos. É nós não repetirmos os erros da igreja europeia. Aonde, com o passar do tempo, você ia nas igrejas e só via cabeça branca. Porque os adolescentes, jovens, já tinham ido embora há muito tempo. Então, claro, irmãos, infelizmente algumas pessoas ficarão pelo caminho. Será triste. Sabemos disso porque é bíblico. Infelizmente mesmo, porque com certeza é muito triste você ver um filho se desviando do caminho do Senhor. Mas que, se isso for acontecer, meus irmãos, como dizia Charles Spurgeon, se as pessoas tiverem que ir para o inferno, que seja pulando por cima de nossos corpos mortos. Desculpe a redundância. O que ele quis dizer com isso? Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Jamais os nossos filhos deverão chegar diante do trono de Deus e repetir as palavras do velho hino do cantor cristão, né? Nunca me falaram de Cristo. Lembra desse hino? Muito sei que salvou, mas a mim ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Que nossos filhos cheguem lá indesculpáveis, de preferência salvos. Tendo ouvido, irmãos, maciçamente o evangelho dentro da nossa casa. Muitos dos filhos desviados usam a desculpa esfarrapada do comportamento dos seus pais. Meus pais não eram perfeitos, continuam não sendo. E enquanto eles estavam desviados, eu me converti. Mas graças a Deus, meus irmãos, Satanás nunca conseguiu plantar na minha mente o pensamento de eu não sou o melhor crente, ou, se fosse o caso, eu me desviei, também olhe os meus pais. Porque a responsabilidade é minha com o Senhor, tal como é dos seus filhos também. Contudo, se eles estão nascendo em nossas casas, meus irmãos, eu creio que é plano de Deus que em lugar dele ter nascido na casa de um descrente, de um ateu, um espírita, de um budista, de um muçulmano, ou o que quer que seja, ou de um cristão nominal, ele nasceu na casa de alguém que conhece o Evangelho e tem a obrigação de passar esse bastão adiante. Na história, meus irmãos, a história é tão boa para nos ensinar. Quando nós lemos os livros sobre família dos puritanos, dá vontade de existir máquina do tempo e você lá vê isso em loco. E eu quero dizer a vocês que eu estou longe desse padrão. E minha família sabe muito bem disso. Mas ainda assim, meus irmãos, nós precisamos tentar tudo que estiver ao nosso alcance. E conversar, e conversar, e conversar. Até quando, pastor? Até quando ele sair de casa? Eu não creio, não. Estamos prestes a experimentar essa experiência, né? Ter essa experiência na nossa vida também. Primeiro sair de casa, inclusive sair de perto da gente. Não existe na carreira de pais. A responsabilidade muda, ela transiciona, mas ela continua
especialmente se você é um cristão mais velho, mais maduro na fé do que seus filhos. Porque acontece, às vezes, né, verdade, dos filhos serem mais velhos na fé do que seus pais. É raro, mas acontece, aqui inclusive na nossa igreja. Mas ainda assim, eles são mais experientes e com certeza têm uma perspectiva de coisas espirituais mais aguçada em algumas áreas do que os mais novos. Vamos terminar, irmãos, esse ponto 3. Quando o assunto são os erros mais comuns na criação de filhos, psicólogos entram em cena com dicas de como evitar conflitos na hora de exercer a autoridade, apontando o diálogo como a chave para o sucesso. Afirmam que o diálogo gera segurança nos filhos, pois clarifica as intenções e os limites de certo e errado diante das situações da vida. E isso é verdade. Nada do que ele falou aqui é mau conselho. Realmente, o diálogo é para lares evoluídos. No entanto, assim como no casamento, a solução para o sucesso na criação dos filhos está na Bíblia. Ela aponta a vida com Cristo como o ponto que gera os demais acertos. Pais que nasceram de novo têm um comportamento exemplar e tornam fácil, entre aspas, a obediência para os filhos. A segurança gerada nos filhos vem do exemplo de novo homem captado dos pais. Se isso acontecer, filhos não terão mais, entre aspas, desculpas, e a honra aos pais será além de consequente prazerosa. Acima e além disso tudo, a responsabilidade individual prevalece para os filhos também, como eu disse, o comportamento ou falta dele dos seus pais não é desculpa em absoluto, certo? E além disso, meus irmãos, além de estar certo o diálogo e a conversa, a disciplina, inclusive física, tem sim o seu lugar. Pastor, entendi, o senhor falou, mas eu vou tentar o outro jeito. Sabe, meus irmãos, você não está discutindo comigo, você está discutindo com a palavra. Se houvesse dois jeitos, nós teríamos a palavra falando sobre dois jeitos. O que a palavra fala é um jeito só. Deuteronômio 6 fala do jeito de diálogo. Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. E as palavras que hoje te ordeno, eu gosto da revista atualizada nessa, tu as inculcarás a teus filhos. E aí falarás delas andando pelo caminho, e assentado em casa, e ao levantar-se, ao deitar-se. É o evangelho e essa doutrina sendo o foco do diálogo na sua casa. Eu não estou dizendo que você vai dizer para lavar a louça e tem que meter um versículo bíblico nisso daí. Não. Mas a base de tudo que você dialoga e a cosmovisão, o ambiente, irmãos, na sua casa é da palavra de Deus. Fuja da síndrome do domingo. Não deixe a sua casa, quando não molha, é o que mesmo? Fugiu a palavra aqui. Hipermeável. Não deixe a sua casa hipermeável ao que está acontecendo na sua igreja no domingo. Certo? Passou pela porta, lembra que eu falei na mensagem? Parece que tem um maldito de um filtro lá e fica tudo para dentro e você volta para a sua vida civil. Não. Inclusive, essa era uma das marcas dos puritanos. Levava a igreja para dentro de casa. Isso é Deuteronômio. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, da outra parte também. Da disciplina, do direcionamento. Porque quando isso não acontece, meus irmãos, a receita com certeza é desastre. Bem, semana que vem eu espero nós terminamos os últimos pontos, talvez. Semana que vem, não, desculpe, irmãos. Na outra, porque semana que vem nós vamos ouvir o nosso preletor. E nós vamos falar sobre a última parte que fala do relacionamento no texto de escravos e senhores. Nós vamos fazer, irmãos, diversas considerações sobre o porquê que Paulo está falando disso em vez de ficar levantando bandeira a favor do fim da escravidão no Império Romano. Mas nós vamos também ver, meus irmãos, que isso se aplica muito mais nos nossos dias, uma vez que eu chequei e ninguém da igreja tem escravos, né? Então nós vamos aplicar a outro relacionamento de subordinação de serviço, que é no ambiente de trabalho. Onde, infelizmente, irmãos, cristãos costumeiramente dão péssimos testemunhos de um lado e de outro, como subordinados e como patrões. Amém? Vamos orar, irmãos, terminando o nosso tempo nessa manhã. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra.
Obrigado, Deus, por toda ela e como ela vem trazendo sustentação e direcionamento para aquilo que nós precisamos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, porque certamente todos nós, pais, filhos, maridos, esposas, precisamos da tua ajuda, precisamos do teu socorro para vivermos aquilo que temos ouvido em todas essas semanas pela tua palavra. Tudo que ouvimos, ó Deus, está muito acima do padrão deste professor e desses alunos. Está muito acima, ó Deus, do que nós temos conseguido viver. Por isso pedimos a tua graça, a tua misericórdia, para nos moldar e nos mudar. Dá-nos um domingo abençoado, um culto desta noite aqui em nossa congregação também, que seja dirigido pelo Senhor, inundado pelo teu Espírito, abençoado na presença de Jesus. É o que oramos, em nome dele, hoje para todo sempre. Amém e amém.